1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Sabe, esse versículo fala muito sobre a fidelidade que Deus tem com nós, a fidelidade infinita que o Senhor consegue ter por nós, por mais que somos pecadores, a fidelidade que Deus tem para perdoar os nossos pecados, a fidelidade que Deus tem para nos livrar de todo o mal, por mais que nós erramos, por mais que nós pecamos, por mais que nós sabemos que está errado e mesmo assim a gente acaba fazendo. Todos os dias nós somos levados à tentação, todos os dias Satanás tenta contra nós, mas muitas pessoas acabam caindo, muitas pessoas acabam pecando, mas mesmo assim aquele que se humilhar diante do Senhor, Ele é fiel e justo para que possa nos perdoar, para que possa tirar de nós todo pecado, todo erro e nos dar uma nova chance, nos dar uma nova oportunidade de nos reconciliarmos, de nos humilharmos e vivermos fielmente para Cristo, viver a vontade que Ele tem na nossa vida. Eu fico impactado com a fidelidade que o Senhor tem por nós, o amor que o Senhor tem por nós. Eu fico maravilhado por mais todos os pecados que aconteceu na nossa vida, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós enviamos, todas as vezes que nós seguimos um caminho errado, que sabíamos que estávamos errando, ou até mesmo não sabíamos, mas mesmo assim a gente acabou seguindo esse caminho. Deus nos recebeu da mesma forma que foi a primeira vez, assim como nós recebemos o primeiro amor, o Senhor nos recebeu como se fosse a primeira vez. Deus aqui nos fala que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Deus, Ele aceita quando nós pedimos perdão, quando nós nos arrependemos de verdade dos nossos pecados. A gente precisa se arrepender, assim como dizia João Batista: se arrependei-vos dos pecados, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. É muito importante a gente viver a fase que Deus quer que nós vivemos. É muito importante a gente saber lutar com os nossos gigantes dia após dia. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias Satanás tenta tirar o Espírito de Deus de nós, tenta colocar uma barreira na nossa frente para que possa tampar, para que a gente não possa enxergar a presença de Deus. Assim como foi Sansão. Sansão, ele buscou, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem que tinha a presença de Deus, a força dele vinha de Deus. A força que ele tinha era a força de Deus, era a presença de Deus. Ele tinha tudo, ele protegeu uma nação, mas mesmo assim, por causa de uma mulher, ele acabou cedendo, ele acabou caindo. Por causa de uma tentação, ele acabou vivendo aquilo que Deus queria que ele não vivesse. Em vez de ele priorizar a Deus, ele priorizou a mulher. E o que aconteceu? Ela cortou o cabelo dele, tirou ele da presença de Deus, cortou Deus da presença, cortou ele da presença de Deus, cortou aquilo que fazia ele estar ligado totalmente com Deus. Não era só um cabelo, era a presença de Deus. Naquele momento, quando Sansão se encontrou longe de Deus, que o pecado colocou uma barreira que limitava, uma barreira que separava ele e Deus, ele começou a se sentir fraco. Mas aquele momento de ter furado os olhos não era só o ato de feri-lo, e sim o ato dele não poder enxergar a presença de Deus, ele não enxergar aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Muitas vezes a gente não enxerga o que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue abrir os olhos para aquilo que Deus quer que a gente viva. Muitas vezes a gente não consegue abrir os olhos para entender o que a gente realmente precisa fazer quando a gente cai em pecado, que é: Senhor, me perdoa. O amor do Senhor é tão grande que Ele não vai negar um perdão para você. Ele é fiel e justo.
Ele é o único que pode te perdoar de todo pecado. Ele é o único que esquece todo o passado e vive um novo presente. Ele é aquele que consegue ignorar tudo que você fez, ignorar tudo aquilo que você errou, tudo aquilo que você viveu. O seu passado já passou. Agora é um novo presente nos caminhos de Deus, é um novo presente de arrependimento, é um novo presente que o Senhor está comandando a sua vida. É aí que vem os frutos do Espírito, quando você mata a carne, ou seja, quando você para de ser levado pela tentação, quando você para de viver aquilo que Deus tenta fazer de tudo para que você não viva, mas você acaba caindo na tentação. A gente precisa estar firmes todos os dias, para que a gente não possa ter uma barreira que afasta da presença de Deus, para que a gente não possa se sentir fraco. Porque no momento que a gente se sente fraco, é aí que Satanás usa para poder furar os nossos olhos, para que a gente não possa enxergar o que Deus quer que a gente enxergue, para que a gente não possa enxergar o sobrenatural que Deus está fazendo na nossa vida. Mas até mesmo quando não estamos sem enxergar a presença de Deus, mas mesmo assim buscamos, Deus escuta a nossa oração. Tem uma passagem que fala sobre os dois cegos. Os dois cegos, eles não enxergavam nada. Os dois cegos, eles não tinham ninguém para ajudar, não sabia para onde seguir. Mas eu fico imaginando como seria naquele dia. Eles não estão enxergando e fala: Jesus disse que é para a casa de Jairo. Tá, mas onde é Jairo? Então vamos seguir a voz da multidão. O som está vindo daqui, então vamos para cá. Mas o som está vindo daqui, então vamos para cá. E tentaram chegar até Jesus. Tentaram enxergar, por mais que a vista não estivesse vendo, eles conseguiram enxergar pela espiritualidade, pela fé. Muitas das vezes a gente precisa ser cego. Não cego para o reino de Deus, não cego para as coisas do mundo, mas a gente precisa fechar os olhos e tentar enxergar o sobrenatural de Deus. Aqueles cegos, eles não estavam enxergando o que os olhos humanos conseguem enxergar. Eles estavam enxergando o sobrenatural. Eles não estavam enxergando um homem que caminhava transmitindo a palavra de Deus. Eles estavam enxergando um homem que conseguia, que pela fé conseguia curar. O Messias, todo o Filho de Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, chegou à terra. E eles enxergaram pelos olhos espirituais, não pelos olhos carnais. Eles viviam o espiritual, eles tinham fé naquilo, e Deus curou eles conforme eles tinham crido, conforme eles acreditavam. Eles enxergaram aquilo que o mundo não conseguia enxergar. Por mais que eles estivessem cegos, por mais que a gente não colocasse nenhuma expectativa neles, que eles iam conseguir enxergar onde Jesus estava, mas eles chegaram até Jesus e Jesus os curaram. Jesus os curou. Jesus fez eles terem vida, eles enxergarem novamente, enxergarem verdadeiramente, porque eles estavam enxergando o espiritual. Eles enxergaram aquilo que muita gente até hoje não enxergou, o sobrenatural que Deus tem feito na sua vida. Você já enxergou o sobrenatural? Quando você entrou no seu lugar secreto, ficou no seu secreto e só esperou Deus falar? Quando foi que você só falou: Senhor, fala comigo, eu não quero te pedir nada, Senhor, só fala comigo, Senhor, só me diz o que eu devo fazer, Senhor, me afasta de todo mal, me ajuda a estar forte contra a tentação, me ajuda a permanecer firme na sua presença, Senhor, fala comigo, eu estou aqui para te ouvir. Nós precisamos estar firmes no Senhor, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos enxergar com os olhos que o mundo não enxerga, porque o mundo vai sempre querer te deixar cego, o mundo sempre vai querer te enfraquecer, mas Deus é fiel e justo para sempre perdoar os seus pecados. Pai, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor possa nos proteger todos os dias e que a gente possa estar firme, Senhor, para que a gente possa ser fiel ao Senhor, assim como o Senhor é fiel a nós, para que nós possamos, Senhor, ser perdoados. Nos perdoa, Senhor, a minha vida é sua, tudo é teu, Senhor, e que a gente possa viver cada dia mais conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Nos ouve e, Senhor, fala conosco,
para que a gente possa seguir o caminho, os planos que o Senhor tem para a nossa vida, e que a gente possa começar a enxergar aquilo que o mundo não vê, enxergar com os olhos sobrenaturais, enxergar aquilo que o Senhor quer que nós enxergamos, que a gente possa caminhar onde o Senhor quer que a gente caminhe, e que por mais que o mundo não entenda, o Senhor preparou isso para a gente, o Senhor fez a gente enxergar isso, o Senhor fez a gente viver o que o Senhor quer que a gente viva. O Senhor está nos guiando. Muito obrigado, Pai, por mais um momento na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais um perdão. Muito obrigado, Pai, por tudo. Amém e amém.